Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Fim, da- Fim das semifinais da Copa do Mundo Feminina. 2 jogos, 7 gols. Eu diria que dos 7, pelo menos 6 golaços, o que só reforça o que eu e a Carla Diniz, né, temos dito aqui desde a fase de grupos. Que evento nós estamos acompanhando, né, Carla? Que privilégio. Sim, com certeza. Assim, os semifinais que a gente já esperava que seriam gigantescas. Como você falou, assim, golaços, disputas, né, muito boas, confrontos, assim, em questão tática, de estratégia e técnica também. Foi muito bom ver. E agora, né, a gente tem a busca pelo terceiro lugar e também a grande final entre Espanha e Inglaterra. É isso. Vamos então começar resumindo, né, o que foram as semifinais antes da análise da nossa Carla, beleza? Na terça-feira, a Espanha elimina a Suécia num jogo que por 80 minutos parecia se encaminhar para uma prorrogação, cujo enredo era bem o que a gente esperava. A Espanha com mais posse, finalizando bem menos do que poderia, e a Suécia apostando na solidez defensiva e tentando ser assertiva nas poucas chances que teve. O primeiro tempo terminou com 3 finalizações da Espanha e 2 da Suécia. E só quem tinha acertado o alvo até então tinha sido a Suécia. E no segundo tempo, a Espanha teve mais ímpeto, arriscou mais chutes, mas não sem ter deixado de sofrer em algum momento do jogo em que a Suécia chegou a ocupar mais o campo de ataque. O gol espanhol sai a 10 minutos do fim, né, da segunda etapa, mais uma vez com a Paraiuelo, né, que saiu do banco, dessa vez jogando como centroavante, na única finalização no alvo, inclusive, que a Espanha acertou até então. 7 minutos depois, a Suécia empata com o golaço da Blomqvist, que apareceu sem marcação para chapar a bola no ângulo, mas nos acréscimos também com o golaço de fora da área. A Olga Carmona recolocou a Espanha na frente, carimbou a classificação espanhola pela primeira vez na história. E a Suécia restou mais uma vez a disputa de terceiro lugar. Números finais do jogo, Carla: Espanha, 63% de posse de bola, 13 finalizações, 2 no alvo. A Suécia com 6 chutes, 3 no alvo. Foi um jogo bastante equilibrado. Já já eu quero a sua análise sobre esse jogo. Agora a gente vai resumir aqui rapidinho que foi Inglaterra 3, Austrália 1, que foi um jogo ainda melhor, na minha opinião, né? Para mim, o melhor jogo dessa Copa do Mundo. A Inglaterra, na quarta-feira, derrotou a Austrália por 3-1, confirmou seu favoritismo, ainda que jogando contra as anfitriãs, e estará na final. Jogo que foi bastante equilibrado, mas ainda assim com o time inglês melhor, inclusive nos números do jogo. Abriu o placar no fim do primeiro tempo, aos 36, num belíssimo gol da Toone, aproveitando jogada de linha de fundo e num chute cruzado, em diagonal, no ângulo, tirou o primeiro 0 do placar. No segundo tempo apareceu ela, a Sanker, a craque da Austrália, jogando sua primeira partida como titular da Copa, marcou um golaço no contra-ataque em que ela se livra da marcação e de fora da área também encobriu a goleira para empatar o jogo aos 18 da etapa final. O jogo seguiu equilibrado até o final, né, com as ações, terminou com 12 finalizações da Austrália contra 15 da Inglaterra, que chegou ao segundo gol numa rara falha ali, né, defensiva da Carpenter na frente da Hemp, que não perdoou. Aos 71 minutos, recolocou a Inglaterra na frente. A Kerr ainda teve a chance do empate, né, no rebote de uma bola parada. A bola se apresentou na frente dela, quicando no pé direito, pé bom, sem marcação, mas com muita gente na frente dela, né, ela acabou tentando tirar a bola do tumulto, batendo forte no alto. A bola acabou subindo demais e o castigo acabou vindo aos 86, num lindo passe da Hemp, achando a Russell no meio da zaga, diante da goleira, bateu no contrapé, deu números finais ao jogo, 3-1 para a Inglaterra, pela primeira vez também na final da Copa do Mundo Feminina. No entanto, será a segunda final seguida da Sarina Wiegman, se tornando a primeira pessoa a alcançar 2 finais seguidas com 2 seleções diferentes. Em 2019, ela foi vice-campeã com a seleção holandesa. Ela que está invicta em jogos oficiais à frente das Leoas. Não sei se você viu, Carla, hoje inclusive saiu uma notícia de que ela estaria sendo cotada para comandar a seleção masculina da Inglaterra, numa transição aí do Gareth Southgate. Vamos ver se vai rolar, seria realmente histórico, né? Uma mulher à frente de uma seleção masculina. Mas primeiro eu quero as suas impressões sobre as semifinais. Carla, gostou, né, mais de um jogo do que do outro? Né, os melhores times passaram, na sua opinião?
Os times que tiveram a sua torcida avançaram. Sua impressão geral sobre essas semifinais? Sim, sim. Eu acho que foram dois jogaços de bola, de futebol. A Espanha e Suécia foi um jogo que eu, sinceramente, não que eu tenha gostado mais, mas eu acho que é um jogo que teve um pouco até mais de emoção ali. A Espanha, para mim, a Espanha faz um primeiro tempo que tenta sufocar ali a Suécia, anula ali as principais jogadoras, né? Anula ali nos lados, tanto a Aslane como a própria Rolfo mesmo. Então, faz um jogo interessante, só que aí a gente vê, né, como você mesmo falou, a Suécia que volta ali no segundo tempo muito bem, né? E que aí tenta achar esses espaços, tenta sair da marcação, tenta chegar mais ali no ataque e consegue chegar ali, consegue tentar explorar o que elas fazem de melhor, que é a bola parada, né? Que elas têm né, pela estatura delas, elas conseguem essa bola aérea muito, muito boa delas. Então, elas conseguem ali. E aí que entra o fator principal que eu acho que acontece, que é quando a Paraduelo ela entra no jogo, né, como central ali, e aí ela vai mudando o jogo de novo e vai voltando ali, ficar mais para a Espanha do que para a Suécia. Aí ela faz o gol, e aí depois tem um gol do empate, né? E aí o cara manda com resposta, aquele gol faz aquele golaço, e aí a Espanha passa, foi um jogaço de bola. Como eu falei para vocês, como eu falei, né, nos outros vídeos, a Espanha realmente tem umas questões ali na defesa que eu acho que ainda tem que ser melhorado, só que elas jogam muito bem em relação essa questão dela, né? Eu lembro que tem uma frase, eu vi até no Twitter isso, do pessoal falando que a Espanha é naquela base, né? A melhor defesa é o ataque. Elas tentam manter essa posse de bola, não é característica delas ser mais defensivas, elas vão ir para cima mesmo, elas tentam fazer aquele jogo envolvente. E acho que de certa forma conseguiram ali. É claro que no segundo tempo a gente tem a volta da Suécia, né, naqueles pontos fortes, mas aí com a entrada ali da Paraguai, ela consegue ali voltar para o jogo da Espanha e aí passa. Acho que pelo jogo merecidíssimo, e aí vendo a trajetória também, merecidíssimo. É claro que eu tinha falado talvez uma Suécia um pouco mais forte ali, pelos confrontos que tinha feito, né, contra o Japão e contra os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa final vai coroar uma grande seleção, e como muitos estão falando, né, não só a seleção, mas o trabalho que vem feito tanto no futebol inglês quanto no futebol espanhol. Já no jogo contra a Austrália e a Inglaterra, foi um jogo também muito estudado, gostei bastante ali. A Sarina tenta ali deixar o meio de campo mais dinâmico, né? Só que a gente também vê uma Austrália que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive depois a gente vai falar do jogo contra a Suécia, a gente tem que tomar em terceiro lugar, no caso, né? Que a Sanquer, ela faz total diferença, né? Se você deixar um pouco de espaço ali, se você deixar alguma falhar, ela vai tentar fazer, fez um golaço, inclusive. Então, mas foi um jogo bem interessante também. Eu gostei mais do jogo da Espanha e da Suécia, eu acho que foi mais interessante. Mas também, assim, não tira o fato da Inglaterra, acho que ter ido também muito bem, ter explorado também bastante questões ali da Austrália. E a Austrália também explorado bastante questões da Inglaterra. Acho que o primeiro tempo foi até um pouco mais, assim, talvez equilibrado, a gente pode dizer. Aí a gente teve o segundo tempo mais solto. Mas, assim, foi jogaços dignos de Copa do Mundo, dignos dessa Copa do Mundo que vem sendo incrível. Com certeza, né, Carla? Eu queria agora a sua expectativa para a final, né, do ponto de vista tático. Né, a gente sabe que a Espanha é um time de muita posse de bola, como você disse, é um time que se defende mantendo a bola. Se o adversário não tem a bola, ele não pode fazer gol. Né, mas também é um time impositivo, embora deixe de jogar, né, mais do que a Espanha. A Inglaterra, no caso, é um time impositivo. Muitas vezes amassa as adversárias no campo de defesa. Né, a Espanha, apesar de manter essa posse de bola, finaliza bem pouco. A gente tem criticado a Espanha ao longo da Copa por conta dessa falha no jogo deles. Vai ter pela frente uma Inglaterra que joga no 3-5-2. Se for empurrada para trás, pode fazer uma linha de 5. Queria saber se você espera um jogo de maior trocação, né, como é de praxe nos jogos da Inglaterra, ou um jogo de maior imposição,
né, da Espanha na posse de bola, mas precisando tomar um pouco mais de cuidado nos contra-ataques. Eu acho que nesse jogo, vendo a Inglaterra que vem e sabendo a forma como a Inglaterra joga, eu acho que a Espanha vai ficar incomodada em alguns momentos. Eu acho que a Espanha vai prezar pelo domínio, pela posse de bola, mas eu acho que ela fica incomodada. E assim, dá para pegar até o jogo contra a Suécia, quando a Suécia começa a tirar essa posse de bola, a Espanha fica super incomodada. Por isso que aí logo em seguida tem as substituições. Então, assim, vai ser, eu acho que a Espanha vai se sentir incomodada em algum momento do jogo. A Inglaterra não vai baixar, não, mas vai tentar, acho que, pressionar ali a saída de bola. Espanha, como fez com a Suécia, eu acho que se manter essa posse de bola, vai tentar, assim, se perder, vai tentar pressão pós-perda, não vai ficar esperando elas fazerem um jogo delas. E eu acho que está super certo, porque a Inglaterra, taticamente ali, ela acaba também fazendo um jogo interessante, explorando ali alguns espaços, inclusive pode explorar a bola aérea também, acho que pode acontecer. E aí, vendo essa defesa que a gente fala, pode ser que na bola aérea ela sinta um pouco de dificuldade em relação à Inglaterra, né, indo para o ataque ali na defesa da Espanha. Mas assim, vai ser um jogaço, não tem o que falar. Eu acho que, como eu falei para você, vai ser merecidíssimo. Eu acho que as duas equipes são duas escolas assim maravilhosas, com um trabalho incrível. Eu acho que, como eu falei, vai ser coroado ali um trabalho é, maravilhoso que vem feito. Bom, mas assim, a questão da Espanha é que eu sinceramente não sei como que elas vão ainda, não sei a escalação. Então, independente da escalação, porque a gente viu no outro jogo, foi com a Alexa, né? E assim, a gente não sei como o treinador vai fazer dessa vez. Então, dependendo, eu não sei se vai começar com a Parajuelo também, né? Pode ser que. Isso que eu ia falar, porque ela está sendo cotada para ser titular e queria até sua opinião se ela foi melhor como centroavante ou realmente entrando pelos lados, né, que é a posição original dela. Eu acho que vai depender muito de como a Inglaterra também vai propor o jogo. Mas eu iria com ela, acho que pensando em velocidade ali pelos lados, eu acho que eu iria com ela, talvez começaria com ela ali pelos lados e depois tentaria, se não desse muito certo ali a questão de cruzamento, porque a gente sabe que a Espanha tem uma questão com essa finalização, né? E a Parajuelo, quando ela entra de central, ela dá profundidade ao time e isso ajuda até na finalização. Então, acho que depende muito do jogo que a Inglaterra vai propor. Eu começaria com ela ali dos lados para tentar a velocidade, principalmente conhecendo ali os lados ali da Inglaterra, mas se não desse certo, já colocaria ali na central para incomodar realmente e para tentar essa profundidade, e aí ela conseguir, né, ser eficaz ali, porque a gente viu, né, nos últimos jogos, a menina ali, acho que é uma coisa que faltava nessa Espanha, né, porque a gente fala muito de finalização, e ela faz isso muito bem, né, ela quando entra, ela define, a gente viu, assim, não foi claro que não foi todos os lances que ela conseguiu, mas todos os lances que ela entrou, a partir daquele jogo da Suécia ali, ela tentou, ela chutava, entendeu? Ela ia pro gol, uma coisa que a Espanha me incomoda por não fazer. Então é uma jogadora assim que eu acho que fecha esse time da Espanha. Então, assim, é uma jogadora que eu colocaria ela de titular. Não sei porque ela perdeu a posição, na verdade, ela começou e depois perdeu, mas, assim, é uma jogadora, assim, super eficaz ali na frente. Com certeza. É até uma coisa para se pensar ela como centroavante, porque se a Inglaterra realmente for com três zagueiros, ela não vai ter tanto espaço assim. E se a Espanha conseguir alugar o campo de defesa da Inglaterra, né, ela vai ter menos espaço ainda para atacar nas costas. Então, colocar ela nas costas de uma Lucy Bronze, por exemplo, pode ser uma boa. Ela aberta ali pelo lado esquerdo, a Bronze ataca bastante. Então, ela até fugiria um pouco da Bright, que é uma zagueira um pouco mais física, mais impositiva, mais alta, inclusive. Então, por consequência, até mais lenta. Então, isso ela poderia até ter uma vantagem. Mas colocar ela pelo lado, eu tô com você. Eu acho que seria uma vantagem maior ainda. Antes de continuar, eu queria repassar rapidinho, né, a campanha das duas seleções até chegar à final. A Espanha venceu a Costa Rica por 3-0, a Zâmbia por 5-0 na fase de grupos e perdeu para o Japão por 4-0, né, na terceira rodada. Nas oitavas, 5-1 na Suíça, nas quartas, 2-1 na Holanda, na prorrogação, e nas semis, 2-1 na Suécia. Foram 17 gols marcados e 7 sofridos em 6 partidas, 5 vitórias e 1 derrota. Já a Inglaterra venceu Haiti e Dinamarca por 1-0 nos 2 partidas,
e a China por 6-1, fechando sua participação na fase de grupos. Nas oitavas precisou dos pênaltis para eliminar a Nigéria, pouca gente se lembra, né? O jogo foi 0-0 em 120 minutos, e 4-2, né, na marca da Cal. Nas quartas, 2-1 diante da Colômbia, saudade, né, da Colômbia, e nas semis, 3-1 na Austrália. 13 gols marcados também, dois ataques bem poderosos, né? Um marcou 17 gols, o outro 13 em 6 partidas. E foram 3 gols sofridos, né, pela Inglaterra, 5 vitórias e um empate. As duas equipes passando por uma prorrogação cada, só a Inglaterra passando por disputa de pênaltis, só a Inglaterra ainda invicta na Copa do Mundo, porém mais sólida na defesa, e ao mesmo tempo mais econômica no ataque. A Espanha sofreu uma derrota pesada, né, ali para o Japão, quando já estava classificada, mas venceu todos os jogos do mata-mata, diferente da Inglaterra. Eu quero pedir um palpite para Carla, mas relembrando o que a gente falou no último vídeo, Carla. Você disse que quem viesse, né, quem passasse do confronto entre Espanha e Suécia, era visto como mais forte do que quem passasse do lado que tinha Austrália e Inglaterra. A gente discordou naquela oportunidade, mas eu queria saber se passadas as semifinais, você mantém, né, o favoritismo da final para o lado espanhol. Então, eu estava contando que a Suécia iria para a final, porque eu acho que deu uma crescida ali no mata-mata, porque enfrentou Estados Unidos, porque enfrentou Japão, que estava tido então como favorito, né? E jogando futebol que para mim ainda continua sendo um futebol brilhante ali, gostoso de assistir, mas não foi o que aconteceu, né? A gente viu que também tem essas inconstâncias, mas eu também acho que eu dou muito mérito para a Espanha, porque fez aquilo que eu te falei, anulou as principais jogadoras, em algum momento não deixou elas fazerem o que elas fazem de melhor, que é a bola parada, só que aí no segundo tempo tomou aquele sustinho, porque elas saíram da marcação. Mas, assim, agora eu acho que é muito difícil falar, sabia? Porque, assim, vendo a trajetória ali até as quartas, até o momento das quartas de final, era uma. Agora, a gente, com essa vitória e com esses jogos, a perspectiva muda. Então, fica muito difícil falar quem vem mais forte. Porque se chegou na final, foi por algum motivo. A Espanha, para mim, cresceu, vendo a trajetória agora no pré-final. Cresceu a partir do momento que perde para o Japão. Teve aquelas mudanças, né? O treinador mudou goleira, mudou a questão ali da defesa também. Teve as mudanças, então começa a crescer ali dentro da competição. E aí vai contra uma Holanda, que eu achei que faria uma coisa que a Suécia também, tentar parar aquele meio de campo e tentar ser mais paciente ali, né? Esperar, deixar elas jogarem, mas ser mais paciente, uma coisa que o Japão fez muito bem contra eles. E aí, a partir desse momento, eu acho que a Espanha cresce. Aí você chega numa final com esse time, que eu acho que criou uma casca muito dura pelos confrontos que teve e até mesmo pelas oscilações que teve. Ainda acho que é um time que em alguns pontos precisam melhorar, mas está conseguindo, chegou na final, né? Aquilo que eu falei para você, não é um time que vai jogar futebol mais bonito ou algo do tipo. É um time que vai colocar a bola no gol e é isso, vai ganhar jogo. E aí você tem do outro lado, aí você tem uma Inglaterra que saiu de uma disputa assim. Acho que também outra seleção que eu acho que começou oscilando, mas foi crescendo, foi entendendo ali. A Sarina foi. A Sarina, assim, para mim, ela é incrível, gente. Você tinha falado dela ir para a Inglaterra masculina, olha, merecidíssimo se for. Mas quero muito que ela continue no futebol feminino, porque com certeza ela vai agregar muito mais. Mas, assim, é incrível como a Sarina é muito inteligente. Ela tentou, até mesmo contra a Nigéria, que foi um jogo bem difícil, né? Que foi os pênaltis, como você mesmo falou. Ela conseguiu ali pegar as funções. E aí você tem uma Sarina que perde algumas jogadoras durante o torneio, que volta, né? Você perde a Lauren James também, e muda aquilo, muda isso. Então, queria até te perguntar isso, Carla. Ela volta para a final ou a suspensão vai até o fim da competição? eu acho que ela volta para a final, só que aí eu não sei se ela entra como titular, porque a Sarina ela deu uma mudada ali, né? Taticamente. Então, não sei, mas a Lauren James E aquele trio de frente encaixou muito, né? A Tooney, a Hemp e a Russell, as três jogando muito bem. As três, inclusive, foram às redes, né? Contra a Austrália. Um trio que se entrosou muito bem. Sim, por isso que eu acho que a Sarina, ela fez muito bem, ela soube lidar muito bem com as questões que foram aparecendo ali. Então, não sei se a Lauren James entra, talvez entra ou não entra como titular, não sei, isso aí não sei. Por isso que eu falo, acho que as duas escalações ainda a gente tá meio assim, mas eu acho que a Sarina vai manter o que ela
6 O a que vem 6. dando certo. É o que vem dando certo. Eu acho que ela não vai, não sei se ela vai mexer em alguma coisa. Mas, assim, são duas seleções que chegam na final muito, muito fortes, tá? Eu acho, é que, assim, como eu falei no vídeo passado, aquele lado, para mim, era um lado que tinha seleções, assim, que dava para se desafiar, porque até mesmo os Estados Unidos, né, deu muita dificuldade ali para a Suécia. Só que são duas seleções que chegam muito com essa casca e com esse começo muito inconstante, com muitas dúvidas e tivendo que mudar a jogadora para isso. E aí chegam quase com a mesma trajetória, se a gente for ver nessa perspectiva. E que criam casca ali durante esse mata-mata. Então, agora, neste momento, de verdade, eu não sei dizer quem chega mais forte. Apesar de eu achar que a Inglaterra ainda pela questão tática ali, ela consegue envolver pela inteligência mesmo da Sarina. Só que a Espanha chega muito, muito forte, acho que muito por essa questão. Eu acho que elas souberam lidar com os erros ali, com as inconstâncias ali de alguns aspectos ali do jogo delas. Assim, é difícil realmente falar quem chega mais forte, qual chave chega mais forte para essa disputa. Essa eu vou ficar imparcial, de verdade, porque parcial não, vou ficar parcial. Não, eu não sei, enfim. Imparcial. Você não quer se comprometer, mas eu vou. Pelo menos na brincadeira a gente tem que se comprometer aqui, a gente tem que arriscar. Tava até no roteiro aqui que eu preparei. Vamos tentar palpitar, pelo menos na brincadeira. Disputa de terceiro lugar, quanto vai ser? Eu quero placar, Carla. Ai, Austrália e Suécia, né? Lembrando. Suécia. Nossa, a minha torcida de verdade tá para a Austrália, tá? Mas eu acho que a Suécia leva, porque eu acho que vai conseguir fazer o que ela não conseguiu fazer contra a Espanha. Acho que anular ali as principais. Eu já tinha colocado algumas questões aqui, mas eu acho que vai da Suécia. Tem a Aslane, tem a Roupo também, e a Austrália também tem que tomar muito cuidado com a Roupo ali pelos lados, tem que ir defensivamente, tanto defensivamente como ofensivamente, tem que aproveitar ali as bolas aéreas. Mas, placar, vamos lá então, placar. Eu acho que vai ser 2-1 para a Suécia. E aí vai ter um gol da Sanquer, tá? Da Austrália. Eu vou de. É difícil, né? Difícil. Mas eu vou de 2-1 para a Austrália, vai ser palpite torcida mesmo. Eu também tô torcendo. A Austrália vai. Pô, ela fez ela foi anfitriã da Copa, a torcida fez uma festa linda, conseguiu eliminar a França, que também é um grande feito, ainda aqui nos pênaltis, mas num jogo também muito truncado. Então acho que. E também fez um grande jogo contra a Inglaterra na semifinal. Foi 3-1 para a Inglaterra, mas a Austrália competiu. O placar eu acho que foi até mais elástico do que foi a partida. Não seria nenhuma surpresa se a Austrália tivesse conseguido eliminar a Inglaterra. Mas foi 3-1 o jogo para a Inglaterra. Realmente, a Austrália jogou muito e apesar de também ser um grande jogo, né? Muito equilibrado, mas eu vou torcer e acho que vai dar a Austrália. Vou palpitar 2-1 para a Austrália na prorrogação. Vai ser 1-1 no tempo normal. No finalzinho da prorrogação, a Austrália vai conseguir fazer o segundo gol. Agora o placar da final em Espanha e Inglaterra. Vai, chuta aí, palpite. Depois a gente vê Vamos se a lá. gente quebrou a cara ou não. Eu vou de torcida, então. Pode ser? Pode, claro. 2-1 também para a Espanha, com gol da queridíssima Aitana. E vamos ver. E da Tereza. Eu acho que merece fazer gol na final. Acho que fez uma boa Copa do Mundo e merece. E aí, do lado da Inglaterra, 2-1, vamos ver. Ai, gente, eu gosto tanto também das jogadoras da Inglaterra. Eu acho que a Lucy Bronze também, porque jogadora do Barcelona, né? Aquela. Mas eu acho que Lucy Bronze não é porque. Acho que não tem nem nada a ver falar dela para fazer o gol, mas gosto dela, então vou falar 2-1, gol de Lucy Bronze pela Inglaterra, e aí gol da Aitana e da Tereza, porque são a Aitana, né, uma possível bola de ouro, e a Tereza, porque fez uma Copa do Mundo maravilhosa. Lucy Bronze, que para quem não sabe, né, para quem acompanha pouco, já foi até melhor do mundo, né? Uma lateral que foi escolhida já como melhor jogadora do mundo. Então, assim, e joga como ala, a gente não sabe se a Inglaterra realmente vai
vai continuar jogando com 3 zagueiros para liberar suas 2 laterais, mas eu não me surpreenderia, não. Se ela fosse a gente na final da Copa, inclusive, pô, seria excelente. E, pô, a gente nem combinou, né? E geralmente quando se combina, né? A gente palpita igual. Mas a gente conseguiu palpitar os dois diferentes. E nem vai ser um palpite torcida, não. Mas eu acho que a Inglaterra, desde quando começou a Copa, ela já era favorita e eu acho que ela vai coroar esse favoritismo com o título. Mas finais costumam ser mais tensas do que bem jogadas. Então acho que vai ser 1-0 só. Gol da Russell com passe da Hemp, que, cara, esse entrosamento aí desse trio de ataque tá sendo incrível. Inclusive, a Russell, grande potencial candidata a melhor jogadora da Copa. Não sei se você concorda. Que ela tá jogando muito, muita bola. E eu acho que vai ser 1-0 para a Inglaterra. Assim, palpites diferentes, né? É. Mas eu acho que, olha como que é. Eu acho que a Inglaterra leva pela inteligência e a técnica, como eu falei, da Inglaterra, da Sarina, mas a minha torcida vai para a Espanha muito Pra Espanha. do Barcelona, gosto muito do time delas. Então, realmente é torcida de coração esses 2-1, ainda mais a Aitana e Tereza, principalmente a Aitana, que também é uma das minhas jogadoras favoritas. Então, meu palpite vai ser de coração, tá? Vai ser torcida, inclusive, né, um vermelhinho grenar aqui. mas é isso. É isso então, gente. Lembrando então que a disputa de terceiro lugar vai ser nesse sábado, Austrália e Suécia, às 5 da manhã. E a grande final, Inglaterra, campeã europeia, campeã também da finalíssima, contra a Espanha, campeã mundial sub-17 e sub-20, campeã de tudo na base. Olha que confronto que a gente vai ter na grande decisão. E duas seleções, né, dois países que estão investindo pesado no futebol feminino, não à toa, chegaram na final. A grande decisão será no domingo, às 7 da manhã. E é claro, a gente volta aqui para repercutir também a grande decisão, passar a régua nessa incrível Copa do Mundo feminina, que facilmente, na minha opinião, foi a melhor de todos os tempos, Carla. Com toda certeza, a melhor Copa do Mundo. Inclusive, já estou sentindo saudade de acordar cedo, ouvir aquele barulhinho lá da vinheta lá deles, porque foi uma Copa do Mundo que teve emoção. Eu ia me arriscar a fazer o barulhinho aqui, mas a minha... é arriscado não sair nada, porque minha voz ainda está bem rouca, então não vai sair nada. Eu nem vou arriscar, porque vai que sai desafinado, enfim, também não vou me arriscar, mas vou sentir saudade. Com certeza vai ser uma Copa do Mundo que eu vou voltar para assistir alguns jogos que eu gostei bastante. E teve realmente ali jogo de qualidade, de futebol feminino. Acho que desconstruiu algumas opiniões machistas ali, né? A gente teve goleira brilhando, a gente teve muitas jogadoras que às vezes jogadores que a gente esperava muito e não fez muita coisa, mas jogadores que a gente não esperava nada e fez muita coisa. Então é uma Copa do Mundo assim muito surpreendente, muito gigante, muito maravilhosa, muito incrível. E aí a gente volta para repercutir a grande final, que eu estou super ansiosa, porque assim, Inglaterra, Espanha, Espanha mais coração, Inglaterra mais lógico ali, pelo menos na minha torcida. Então realmente vai ser algo bem emocionante. Várias verdades, né, caindo nessa Copa do Mundo. Ah, só tem goleada. Vários jogos aí muito disputados. As favoritas sempre ganham, várias zebras. Estados Unidos caiu nas oitavas de final. Alemanha e Brasil caíram na primeira fase. Colômbia ganhando de Alemanha, né? Que jogaço foi aquele da Colômbia. Então, assim, gente, realmente foi uma Copa do Mundo incrível. Não tem o que falar, o nível de futebol altíssimo. Outra verdade aí que caiu, né? As goleiras, né? Não consegue, não tem impulsão, todo pênalti entra. Quantos pênaltis foram perdidos, principalmente na primeira rodada, né? Dessa Cara, Copa do Mundo. Então, várias teses aí de quem nem acompanha, mas fica dando opinião para desconstruir a qualidade do futebol feminino, caindo por terra aí nessa Copa do Mundo. eu acho que diminuir, né? Os gols agora. Eu acho que vai ter que aumentar, né, gente? Porque os goleiros estão perdendo. Né? Então, realmente, foi uma Copa do Mundo para desconstruir algumas questões aí. Se você acompanhou a Copa do Mundo e continua mantendo essas opiniões, você viu errado. Assiste tudo de novo, como a Carla falou. Então é isso, galera. Vamos voltar então para repercutir a final. Já estou até com saudade tanto da Copa quanto da Carla, né? Aqui no nosso canal. Mas com certeza a gente vai continuar cobrindo o futebol feminino e se a Carla estiver disponível, se ela quiser aceitar nosso convite, ela volta aqui com certeza para poder abrilhantar mais ainda
nossos vídeos, beleza? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!